Olá, queridos companheiros, amigos de leituras, de estudo dessa nossa playlist do Livro da Esperança. É uma grande alegria poder mais uma vez nos reunir e pedir a Deus as bênçãos para o dia de hoje e desde já agradecido pelas bênçãos que recebemos diariamente, pela vida que nos proporciona o aprendizado e a prática. Essa escola divina, onde aqui nos preparamos e nos aperfeiçoamos para, com Jesus, caminharmos em direção a Deus. Rogamos aos benfeitores e guias espirituais muita proteção, muita paz, muita harmonia, que nos ajudem nos momentos de discernirmos situações que ainda nos são difíceis. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem 35, em que tem como título Eles Antes. Emmanuel inicia essa mensagem trazendo o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, em que Jesus nos disse assim: quando deres um festim, por festim também podemos compreender banquete, tá bom? Alguns locais vão estar escrito banquete, outros vão estar festim, é o mesmo. Quando deres um festim, não convides teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. No item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 13 que continuamos, que a vossa mão esquerda não saiba, a da direita, ele nos conta aqui, essa passagem de Lucas, sobre aquela pessoa que vai fazer uma festa, e Jesus aqui ensina, dá uma lição, para que ele convide ali os pobres, expropriados, os coxos e os cegos, e ficará feliz por eles não terem meios de retribuir. Porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos. E Kardec vem nos explicar aqui, nesse item 8, que Emmanuel nos diz, que essas palavras tomadas ao pé da letra, de forma literal, por Jesus, seriam consideradas absurdas. Por isso que nós temos que buscar a essência da letra. O que nós vamos buscar é sempre a essência. Então, Jesus certamente não quis dizer ali que no lugar dos amigos da nossa vida nós deveríamos reunir à mesa os mendigos da rua. Mas sua linguagem era quase sempre figurada. E os homens sempre com muita dificuldade de compreender esses delicados matizes do pensamento. Então o verdadeiro sentido do pensamento se revela nessas palavras aqui. E ficarás feliz por eles não terem meios de te retribuir. O que significa que não se deve fazer o bem tendo em vista a retribuição, mas apenas o prazer de fazê-lo. Quando fazemos um bem, a alguém que não tem como nos retribuir, deveríamos nos sentir mais aliviados. Por quê? Porque não foi em busca de retribuição que agimos daquela maneira. Não foi isso que nos motivou, não foi isso que nos movimentou. Então, para fazer uma comparação, Jesus utiliza para fazer uma comparação mais impressionante. Então Jesus diz: convida os pobres para o teu banquete, para o teu festim, porque sabe que eles não poderão te dar nada em retribuição. E por banquete, por festim, é preciso entender não a refeição propriamente dita,
mas a participação na fartura de que desfrutas. Olha só, qual é a fartura, o banquete que nós recebemos? O banquete divino. Nós já desfrutamos de algum banquete. É esse que ele nos alerta que nós devemos aprender a convidar para participar desse banquete divino, desse festim divino, das luzes, das possibilidades que nós tivermos. Então, Emmanuel nos fala assim, logo nessa mensagem, que quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para eles os vossos amigos, mas os pobres e os tropeados. De certo que o divino orientador não estabelecia desistência das relações fraternais, nem o abandono do culto às afinidades do coração, considerando, porém, a humanidade por família única, induzia-nos a observar os irmãos menos felizes, na categoria de credores principais de nossa atenção, à maneira de enfermos queridos que esperam no lar a prioridade de assistência por parte daqueles que lhes comunguem o mesmo sangue. Nas celebrações da alegria, é inútil convocar os entes amados, de vez que todos eles já se encontram automaticamente dentro delas. Automaticamente a gente já incluiu, não precisa nem convidar. Até a gente fala, precisa te convidar para vir aqui em casa? Então recorda que jornadeiam no mundo sobre as algemas de austeras privações e partilha com ele as vantagens que te felicitam a vida. Então, se você exerce autoridade, é natural que você coloque, que disponha a ela a sustentação de companheiros honestos, aqueles que te apoiam na luta. Mas pensa também no amparo antes dele que você deve a todos que padecem aflição e injustiça. Então, antes dos meus companheiros, eu tenho que lembrar daqueles que estão padecendo. Aí depois ele coloca um outro exemplo. Se você tem um merecimento social elevado, sem dúvida nenhuma, pelo seu merecimento, pelos seus títulos de trabalho e estudo, é natural que você vai se empenhar no reconforto, da sua vida, da sua companhia, daqueles que viajam no carro das suas facilidades terrenas. Mas antes dele, atenta, e atende à cooperação em favor daqueles que jazem cansados nas provações sem remédio. Vamos pensar neles antes. Se possui uma extensa possibilidade econômica, é natural que você agrade os amigos do teu nível doméstico. Mas antes deles, socorre os que esmorecem de fadiga e penúria, para que muitas vezes a felicidade reside num sorriso amistoso ou num prato de pão. Se você possui um conhecimento e tesouros culturais que adquiriste, que conquistaste, é natural que te aprazas nos torneios verbais, nas conversas de salão, junto com os ouvintes que pensam da mesma forma que você pensa. Mas antes deles, divide a tua luz, que te clareia o mundo mental, com os irmãos do caminho que se debatem ainda na noite da ignorância. Jesus não te pede a deserção dos círculos afetivos. Ele próprio, certa vez, asseverou aos companheiros de apostolado: já não vos chamo servos, porque servo não sabe o que faz o meu Senhor. Chamo-vos amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Como amigos, entretanto, consagrou-se primeiramente a aliviar a carga de todos os sofredores, como a dizer-nos que todos podemos cultivar afeições preciosas que nos alentem as energias, mais à frente dos que choram nos transes e dolorosas necessidades. É preciso adotar a legenda:
eles antes. É uma mensagem que precisamos, né, reler várias vezes. Então, possuímos sim aquelas afeições preciosas que nos alentam a vida, que temos afinidade, que gostamos de estar, que gostamos de proporcionar, que gostamos de conversar. Mas antes, qual o seu dever? Se isso aqui é considerado já um prazer dividir com aqueles que amamos, porque o sorriso deles é o nosso sorriso, antes desse prazer existe a obrigação. Uma obrigação não no sentido de dolorosa, mas de consciência, eles antes. Então nós podemos pensar aqui, quando ele nos diz os pobres e os tropeados, podemos hoje traduzir, né, para a nossa sociedade em que usa o termo excluído. Né? Quem são os excluídos? Aqueles que possuem a classe diferente da pessoa, a situação financeira diferente, fisicamente mais fracos ou com certas deficiências, os espiritualmente mais necessitados da nossa companhia, né? Aquele que chega próximo e é o pedidor, é o falador, é aquele que está sempre ali com aquela carência muito revelada, muito necessitado. E às vezes nos defendemos dessas pessoas e excluímos ela do nosso grupo, né? E aí a gente começa, sem sentir, a iniciar os grupinhos que a gente fala, né? A panelinha de fulano. Eles ali são amigos deles mesmos, né? Reparem bem. Então é aquela hora que nós estamos conversando com uma pessoa que retribua o nosso pensamento, ou acrescente algo muito importante, e chega ali aquela outra pessoa querendo participar, e a gente meio que vira de costas, ou continua a falar, fazendo de conta que ela não existe, entendeu? Ali é uma múmia. Quem nunca passou por isso? Ou que você está falando, o outro deixa você falando sozinho e vira para conversar com o outro. O que é isso? É um processo de exclusão. É um processo de exclusão. Então nós precisamos ser inclusivos nas nossas vidas. Nós precisamos aproximar o outro e falar assim: fulano, você conhece esse meu amigo aqui? E abraçar, dizendo já assim: olha, ele está sob o meu cuidado, né? É meu peixe, como se diz, né? Ele é meu peixe. Então, é quando a gente começa a incluir. Fulano, vocês sabiam que ajudar o outro a entrosar a conversa com o outro, que são de mundos diferentes, sociais, financeiros, intelectuais, pouco importa, mas com boa vontade todo mundo encontra um tema comum. E aí a gente começa a ajudar a fazer esse link, esse meio, né? Quando a gente fala em futebol, esse meio de campo. Você conhece fulano? Você sabia que a tia dele morava na rua, que morava lá, e arranja dali um assunto. E se a outra criatura tiver um coração um pouquinho mais fraterno, ela vai perceber e vai ali, né, entrar num assunto gostoso que atenda a todos nós. Nós não precisamos conversar com todos os mesmos assuntos, mas podemos ter assuntos que podemos compartilhar. Paramos ali de falar de um assunto pessoal, particular, e encontramos ali um assunto que todos podem participar. Eu sempre me recordo de uma vez eu fui convidado, né, para um jantar, um banquete, que tinham somente comigo 4 mulheres. A outra era adolescente, 4 e meio. Eu era a quinta, então. E eu cheguei
E eu tentei participar dos assuntos, eu não conseguia entrar em nenhum, porque as pessoas, elas meio se posicionavam assim, né? O corpo fala, né? Meio te deixando aqui, ou quando estavam aqui o assunto era um assunto que só dizia respeito a uma vivência delas, que elas tiveram em comum. E eu tentava entrar no assunto, eu não conseguia, eu era cortada, nitidamente cortada. E aí, né, eu percebi, e aí a gente fica como aquele espectador, que também estamos aprendendo a participar de uma conversa sem ser necessária a nossa presença. A gente fica ali como espectador dizendo, E no final, nós ali saímos, meu marido me perguntou, você não conversou com fulano? Eu falei, olha, eu tentei, mas não consegui participar do assunto, não consegui encontrar um momento ali, não tinha, não foi feito isso. Ele falou, de repente foi você que não conseguiu conversar com elas, ou não conseguiu conversar. Aí eu falei, poxa, mas eu converso até com desencarnado. Ele riu. Eu converso com desencarnado, eu converso com todo mundo. Como é que eu não iria conseguir conversar? Lógico que aquela conversa particular, daquele encontro delas, daquela vivência, daquela viagem, era só delas. Mas se me desse uma brecha, logicamente eu ia conseguir conversar. Eu não sou uma pessoa muito difícil para conversar. Então eu percebi, a gente vai percebendo ali, as panelinhas, elas existem, faz parte da vida, né? Então nós vamos perceber como é que nós nos colocamos quando podemos estar na outra posição. Nós somos criaturas que agregamos ao nosso entorno vários tipos, né, de pessoas diferentes. Como isso é rico! Como é rico esse pensamento, como aprendemos com todos. E aí a gente lembra também, né? Às vezes nós somos convidados para uma festa, aqui o banquete, né? Duas pessoas diferentes, são duas festas diferentes, dois poderes aquisitivos diferentes, duas classes sociais diferentes. Vamos imaginar aqui, para efeito de ilustração, uma pessoa com um grande poder aquisitivo, uma alta classe social, e uma pessoa modesta. Nós fomos convidados para as duas festas. Dias diferentes, tudo bem. E nós vamos nos perguntar, qual dessas duas festas nós vamos ter mais cuidado na nossa arrumação pessoal? Quando a gente vai comprar um presentinho, uma lembrança, qual dessas duas pessoas nós vamos ser mais cuidadosos? Nessas duas festas, qual nós possuímos a maior responsabilidade com a pontualidade? Bem, são situações que podemos parar para pensar. Será que muitas vezes alguém não fala assim, olha, essa festa aqui tá bom do jeito que eu vou, no outro não. Eu tenho que comprar roupa, eu tenho que ir no cabeleireiro, enfim, eu tenho que me arrumar. Por quê? Então onde que foi feita já essa diferença? Será que já não foi na nossa cabeça? Por que aquele tem uma condição financeira melhor? Geralmente as pessoas buscam dar um presente melhor, se ele nem precisa tanto. Por que eu chego com tanta pontualidade na do outro? O que é que eu estou esperando no fundo? Então a gente começa a nos analisarmos. Como estamos estabelecendo essas relações? Da mesma forma, né? Quando estamos em casa e na nossa família alguém diz assim, né? Ele é seu parente. Fulano é seu parente? Bem, se é aquela pessoa que todo mundo faz referência, a gente fala, é meu parente. Primo do primo do primo do primo da tia, do primo do cunhado, do vizinho.
vai dar lá, né? Nem existe esses graus de parentesco. Mas a gente vai encontrar uma forma de ser próximo. Agora, se é aquele que nós não temos muita simpatia, a gente fala, não é parente não, estava lá na família. Ou uma visita inesperada. Quando a gente gosta, né? É aquele sorriso acolhedor, aquele abraço, fala, puxa, você chegou, né? Ou então é aquele que a gente já atende dizendo, olha, que bom que você veio, mas eu tenho que sair daqui a 5 minutos. Então a gente tem que começar a se observar, né? O telefone toca, né? Quem é? É aquela famosa pergunta, né? Quem é? Ah, é fulano. Diz que eu estou ocupado, porque deve ser para pedir alguma coisa. Agora, é aquela outra criatura? Ah, eu estou aqui. Estava pensando em você. Nossa, que maravilha! Então, a gente não percebe a importância, né, daquele minuto de boa vontade que precisamos ter no esclarecimento com alguém, no nosso timbre de voz ser melhorado com aquilo do qual a gente ainda não afiniza e vai aprender a afinizar assim, né? A referência construtiva na ausência de alguém que comecem a falar dela, a gente tem que começar a buscar a ter uma referência positiva, encontrar o seu traço melhor, né? Então é aquela hora que a pessoa está na rua, fulano vem vindo, dependendo de quem é, muda de calçada ou vai de encontro com braços abertos. Vamos pensar nisso, se nós fazemos isso? Ou fazemos assim de conta que estava olhando lá para a morte da bezerra. Então a gente começa, né, a perceber. E aí a gente lembrou aqui também nas vias públicas, com aquelas pessoas que eu não conheço, mas eu já posso convidar ao meu banquete quando eu dou um sorriso para ela. Eu estou dividindo com ela a alegria daquele dia. Eu estou dividindo com ela, quando eu converso numa fila, um pouquinho do meu entendimento com ela, que é do meu banquete, é daquilo que eu possuo. Eu posso ouvir uma situação e não julgar. Olha como é que eu ofereço do melhor que eu tenho de mim. Então é quando a gente começa a perceber o quanto nós precisamos nos educar nesse processo de convivência, nesse processo de caminhar com o outro, sem julgamentos precipitados. Sermos agregadores e não criaturas que excluem fazendo panelinhas. Porque a lei da vida é lei de cooperação. Todos nós precisamos um dos outros. Pode não ser agora, mas em breve. E independente se vamos precisar ou não, já é do nosso entendimento maior que participamos de uma família universal. Não somos desconhecidos, somos filhos do mesmo Pai. Que Jesus nos abençoe, ilumine nossos corações, para que consigamos nos observar melhor nas nossas atitudes e reeducá-las, eles antes. É quando a gente fala, né? Fulano pode estar certo, mas o outro fulano tem a necessidade. Fiquemos com a necessidade. Em primeiro lugar, vamos atender às necessidades. Depois, as razoabilidades, ao coração querido, a nossa obrigação de serviço no planeta, porque nós estamos aqui aprendendo com Jesus a servir em nome de Deus.
Muita paz, muita luz e sejam todos convidados para os nossos banquetes. O que temos, nós oferecemos de coração. É simples, é pequeno? Nada disso. Não tem tamanho para o afeto que é oferecido sempre. É o afeto que Jesus nos dispõe em seu banquete de luz. Muita paz, graças a Deus.